A sala de aula ecoava com o barulho de cadeiras arrastando e risadas abafadas. Mas tudo parou no instante em que Ji-hun, o aluno mais problemático da turma, jogou sua mochila no chão com um estrondo que fez os vidros das janelas tremerem. "Eu não vou fazer essa porcaria de lição de casa. Essa escola é uma perda de tempo", gritou ele, os olhos faiscando de raiva, o corpo magro e tatuado se inclinando sobre a mesa como se estivesse pronto para uma briga de rua. Os outros alunos se encolheram em seus lugares, o ar carregado de tensão, enquanto o cheiro de giz e suor adolescente pairava no ambiente úmido da escola pública no bairro pobre de Vila Madalena, em São Paulo. Lara Oliveira, a professora de 28 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado no subsolo de um prédio decadente, endireitou os ombros. Ela era o oposto de Ji-hun, baixa, com cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo uma blusa florida desbotada e uma saia que já vira dias melhores. Sua vida era uma rotina exaustiva: acordar às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado, dar aulas para adolescentes rebeldes, vindos de lares como o dela, e voltar para casa com as mãos calejadas de tanto limpar o quadro negro. "Ji-hun, sente-se e cale a boca", disse ela com voz firme, mas o coração batendo acelerado. Ela odiava confrontos, mas não podia deixar que o caos tomasse conta. Não de novo. Ele riu, um som sarcástico que ecoou pela sala. "Você acha que pode me mandar? Professora pobretona, eu faço o que eu quero aqui." Os colegas murmuraram, alguns rindo baixinho, outros olhando para Lara com pena. Ela sentiu o rubor subir ao rosto, a humilhação queimando como o sol de meio-dia, filtrando pelas janelas sujas. Mas algo dentro dela se rebelou. Anos lidando com a pobreza, com o pai alcoólatra que a abandonara, com as noites em que comia só pão com margarina para economizar. "Fora da minha sala, agora", ordenou ela, apontando para a porta com o dedo trêmulo. "Você está expulso por uma semana, e se não mudar de atitude, vai ser para sempre." Ji-hun piscou, surpreso. Mas então seu rosto se contorceu em fúria. Ele pegou a mochila e saiu batendo a porta, deixando um silêncio atordoado para trás. Lara respirou fundo, as mãos suadas apertando a borda da mesa. "Aula suspensa por hoje", murmurou ela, dispensando os alunos que saíam em fila, cochichando sobre o louco do Ji-hun. Ela se sentou, exausta, o peso da decisão caindo sobre os ombros. Expulsar um aluno não era simples em uma escola como aquela, onde os pais eram ausentes ou violentos, e os problemas vinham em ondas. Mas ela precisava manter a ordem por si mesma, pelos outros garotos que ainda acreditavam em algo. O resto do dia passou em um borrão. Lara corrigiu provas sob a luz fraca da lâmpada fluorescente, ignorando as dores nas costas de carregar livros velhos de um lado para o outro. Quando o sinal final tocou, ela arrumou a bolsa, uma sacola de pano gasta, e desceu as escadas rangentes da escola, o ar quente da tarde paulistana a envolvendo como um abraço sufocante. O bairro pulsava com vida, vendedores ambulantes gritando sobre pastéis quentes, motos zigue-zagueando pelas ruas estreitas e o cheiro de fumaça de churrasco misturado ao perfume de jasmineiros murchos. Ela caminhava devagar, sonhando com um banho frio em seu apartamento minúsculo, onde as paredes finas deixavam passar as brigas dos vizinhos. Mas ao virar a esquina, perto do portão da escola, uma limusine preta reluzente parou bruscamente, bloqueando a calçada. O coração de Lara deu um salto. Carros como aquele não pertenciam àquele bairro. Eram de gente rica, de executivos, ou pior, de tipos perigosos que ela via nas notícias sobre o crime organizado. A porta traseira se abriu, e um homem alto saiu, o terno impecável contrastando com o caos ao redor. Ele tinha uns 35 anos, cabelos pretos penteados para trás, olhos escuros e penetrantes que pareciam perfurar a alma. Seu rosto era anguloso, marcado por uma cicatriz sutil na mandíbula, e ele exalava uma autoridade fria, como o ar-condicionado escapando do carro. Atrás dele, 2 seguranças corpulentos se posicionaram, mãos nos bolsos, olhares vigilantes. "Você é a professora de Ji-hun?" perguntou ele em português com um sotaque leve, mas firme. Coreano, ela percebeu, pelo tom gutural.
A voz era baixa, controlada, mas carregava uma ameaça velada que fez os pelos de Lara se arrepiarem. Ela parou, a bolsa escorregando ligeiramente do ombro. Sim, sou eu. Lara Oliveira. E você é... Ele se aproximou um passo, o perfume amadeirado e caro invadindo o espaço dela, misturando-se ao suor da caminhada. Seus olhos a avaliaram de cima a baixo, não com desdém, mas com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Kang Min-jun, o pai dele. As palavras caíram como uma sentença. Lara engoliu em seco. Ela ouvira rumores sobre os coreanos no bairro, imigrantes que controlavam negócios legais como restaurantes e importadoras, mas sussurros falavam de algo mais sombrio, uma rede de influência que se estendia pelas sombras de São Paulo. Ele me contou o que você fez, expulsá-lo como se fosse um criminoso qualquer. Lara ergueu o queixo, apesar do tremor nas pernas. Ele estava sendo indisciplinado. Eu tenho regras na minha sala. Min-jun inclinou a cabeça, um sorriso mínimo curvando os lábios. Não amigável, mas intrigante, como se ela fosse um enigma que ele pretendia desvendar. Ele era alto demais, perto demais, e ela sentiu o calor de seu corpo contrastando com o ar fresco que emanava dele. Regras são importantes, professora, mas quebrá-las tem consequências. Seus olhos se demoraram nos dela, um brilho de algo mais profundo. Curiosidade? Raiva? Fazendo o estômago dela revirar. Antes que ela pudesse responder, um dos seguranças murmurou algo em coreano no ouvido de Min-jun. Ele assentiu, mas não se moveu. Venha amanhã à minha casa, vamos discutir isso. Ji-hun precisa de uma segunda chance, e eu cuido dos meus. Ele estendeu um cartão preto, os dedos roçando os dela ao entregá-lo. Um toque breve, elétrico, que enviou um arrepio pela espinha de Lara. Ela pegou o cartão, o papel grosso e frio em sua mão suada. Eu não sei se posso. Você vai, disse ele simplesmente voltando para o carro. A limusine acelerou deixando poeira e um silêncio opressivo. Lara ficou ali, o coração martelando, o cartão queimando em sua palma. Quem era esse homem? E por que, em meio ao medo que crescia em seu peito, uma faísca de algo perigoso, atração, começava a se acender? Mal sabia ela que, ao aceitar aquele convite, estava entrando em um mundo onde o desejo e o perigo dançavam perigosamente próximos. Lara passou a noite em claro, o cartão de Min-jun queimando na mesa de cabeceira como um aviso. O quartinho no subsolo era um refúgio precário. Paredes úmidas com mofo nas bordas, uma cama que rangia a cada movimento e o som constante do metrô passando ao longe, vibrando o chão de concreto. Ela se revirava sob o lençol fino, o ar abafado carregado do cheiro de chuva recente, misturado ao seu próprio suor ansioso. O que eu faço? Murmurou para si mesma, imaginando aqueles olhos escuros, o toque fugaz dos dedos dele. Medo? Sim, mas também uma curiosidade traiçoeira, como se o perigo fosse um ímã que ela não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo filtrava fraco pelas grades da janela alta, pintando listras douradas no chão. Lara se arrumou com o que tinha de melhor. Uma blusa branca limpa, saia preta até os joelhos e sapatos baixos gastos. Nada de maquiagem elaborada, só um batom rosado desbotado e o cabelo solto, ondulado pela umidade. Pegou o ônibus lotado para o endereço no cartão. Uma mansão em Morumbi, bairro de luxo que ela só conhecia de fotos em revistas velhas. O trajeto foi um suplício de cotovelos e cheiro de perfume barato, mas sua mente vagava para Ji-hun. O garoto era problema, sim, mas havia algo vulnerável em seus olhos raivosos, como se ele carregasse o peso de um pai ausente. Ao descer, o portão de ferro negro se abriu automaticamente e um carro elétrico silencioso a levou pela alameda ladeada de palmeiras. A casa, não, o palácio, era imponente. Linhas modernas de vidro e concreto, piscina infinita ao fundo e jardins impecáveis que contrastavam com o caos de Vila Madalena. 2 seguranças a revistaram na entrada, mãos firmes e profissionais, um deles murmurando em coreano para o walkie-talkie. Siga em frente, senhorita, disse o outro em português arrastado, com sotaque. Lara engoliu seco, o coração acelerando como o motor de um táxi apressado.
Min-jun a esperava na sala de estar, uma vasta extensão de sofás de couro e obras de arte abstratas nas paredes. Ele vestia uma camisa social preta desabotoada no colarinho, revelando um colar de jade que pendia contra o peito definido. Sem o terno, parecia menos intocável, mais humano. Ji-hun estava ali também, encostado na parede com os braços cruzados, o rosto fechado e uma tatuagem fresca no antebraço, um dragão estilizado igual ao que ela vira no pai. "Professora", cumprimentou Min-jun, gesticulando para o sofá. Sua voz era aveludada agora, sem a frieza da véspera, mas ainda carregava autoridade. "Sente-se, chá?" Lara hesitou sentando na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas no colo. "Obrigada, mas... Vamos direto ao ponto. Ji-hun precisa de disciplina, não de indulgência. Ele desrespeita todo mundo." O garoto bufou, revirando os olhos. "Ela me odeia, Apa. Me expulsou como se eu fosse lixo." Min-jun ergueu a mão, silenciando o filho com um olhar que fez Ji-hun se endireitar. "Cale-se, Ji-hun. A professora tem razão." Ele se sentou ao lado dela, perto demais, o joelho roçando o dela por acidente, e serviu chá de uma bandeja de prata, o vapor subindo com aroma de jasmim e algo exótico, coreano. Seus dedos roçaram os dela novamente ao passar a xícara, um toque deliberado que enviou calor pela pele de Lara. Ela piscou, corando, e tomou um gole para disfarçar. "Eu cuido dele", explicou Min-jun, reclinando-se, os olhos fixos nos dela. "Mas a escola. É importante para ele se integrar. Aqui em São Paulo nem sempre é fácil para nós, imigrantes." Havia uma vulnerabilidade ali, um vislumbre de um homem que construíra um império do zero, restaurantes coreanos que serviam de fachada para negócios mais sombrios, rumores de apostas e contrabando que circulavam nos becos de Liberdade. Lara sentiu pena, misturada a uma atração relutante. "Ele é teimoso como o senhor, imagino", disse ela tentando leveza, mas o humor saiu forçado. Min-jun riu baixo, num som grave que vibrou no peito dela. "Teimoso? Eu chamo de determinado. Mas você o enfrentou sem medo. Isso é raro." Ji-hun interrompeu, aproximando-se com um celular na mão. "Apa, o tio Daesung ligou. Problemas no clube de novo." Min-jun franziu a testa pegando o aparelho e murmurou algo em coreano. Rápido e afiado, o garoto saiu resmungando, deixando-os sozinhos. O ar ficou mais pesado, o silêncio preenchido pelo tic-tac de um relógio antigo. Lara se mexeu, desconfortável, sentindo o olhar dele como uma carícia. "O que você faz exatamente, Sr. Kang? Além de educar o filho?" Ela arriscou, curiosa apesar do aviso interno. Ele se inclinou, o perfume amadeirado invadindo o espaço dela, o calor de seu corpo contrastando com o ar-condicionado gelado. "Negócios, importação, entretenimento, coisas que mantêm a família unida." Seus olhos desceram para os lábios dela por um segundo, e Lara sentiu o pulso acelerar, o chá esquecido na mão. "E você? Ensinando em uma escola como aquela, deve ser exaustivo." A voz dele baixou, íntima, como se compartilhasse um segredo. Ela riu nervosamente, um som leve que quebrou a tensão. "Exaustivo? É sobrevivência, mas eu amo os alunos, até os rebeldes como o seu." Min-jun sorriu de verdade agora, um canto da boca subindo, revelando dentes perfeitos. "Rebeldes precisam de alguém que os dome, como você." Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço dela, traçando um dedo pelo tecido da blusa, um gesto casual, mas carregado de eletricidade. Lara congelou, o toque enviando arrepios pela espinha, o corpo traindo-a com um calor inesperado no ventre. "Eu não domino ninguém", gaguejou ela, mas não se afastou. Seus olhos se encontraram e por um instante o mundo encolheu para aquele sofá. Respirações sincronizadas, o som distante de uma fonte no jardim, o cheiro dele misturando-se ao dela. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher alta entrou, cabelos pretos longos e maquiagem impecável, vestindo um vestido vermelho que gritava luxo. "Min-jun, quem é essa?" perguntou ela em português fluente, mas com sotaque coreano.
os olhos estreitando-se para Lara com uma mistura de curiosidade e possessividade. Era Sujin, a noiva dele, ou o que quer que fosse, uma rival nos negócios da máfia, mas também uma presença constante na vida dele, segundo os sussurros que Lara ouvira de colegas. Min-jun se endireitou, o toque se desfazendo, mas seus olhos demoraram em Lara um segundo a mais. A professora de Ji-hun. Estamos resolvendo assuntos. Sujin se aproximou, sentando-se do outro lado dele, uma mão possessiva no ombro. Assuntos? Ou algo mais interessante? O tom era afiado, humor negro disfarçado de brincadeira, mas Lara sentiu o ciúme no ar, como fumaça de cigarro. Min-jun a ignorou virando-se para Lara. Volte na próxima semana. Ji-hun vai se comportar. E eu? Gostaria de discutir mais sobre regras. Era uma ordem disfarçada de convite, os olhos dele prometendo algo além de educação, perigo, desejo, uma linha que ele estava prestes a cruzar. Lara se levantou, as pernas trêmulas, o coração em disparada. Ao sair, com o motorista a levando de volta ao mundo real, ela apertou o cartão no bolso. O que ela acabara de iniciar? E por que, em meio à confusão, uma parte dela ansiava pelo próximo encontro? Mas enquanto o carro acelerava pela marginal, um telefonema de um número desconhecido tocou em seu celular. Professora Oliveira, cuide-se, nem todo mundo aprova intromissões na família Kang. A voz era fria, anônima, e o pavor se instalou como uma sombra. Lara desligou o telefone com as mãos trêmulas, o coração ainda disparado, enquanto o carro a deixava de volta ao caos familiar de Vila Madalena. A rua pulsava com o barulho de buzinas e vendedores ambulantes, mas o aviso ecoava em sua mente como um eco distante de tiros. Nem todo mundo aprova intromissões. Quem era? Sujin? Alguém da máfia coreana que Min-jun comandava nos bastidores? Ela apertou o passo até seu quartinho no subsolo, o ar úmido e mofado a envolvendo como um cobertor sufocante. Trancou a porta dupla, uma de madeira podre, outra de metal enferrujado, e se jogou na cama, o colchão afundando sob seu peso exausto. O cheiro de chuva velha subia das paredes, misturando-se ao suor frio em sua pele. Eu devia parar com isso, murmurou para si mesma, mas o toque fantasma dos dedos de Min-jun no braço a fazia corar no escuro. Perigoso, proibido. E Deus, excitante. Os dias seguintes foram um turbilhão de aulas interrompidas e olhares curiosos dos colegas. Ji-hun não apareceu na escola, mas os rumores corriam como fogo em palha seca. O garoto fora mandado para um internato particular, em algum lugar chique, longe das ruas de São Paulo. Lara tentava se concentrar nas aulas de português, corrigindo redações sobre sonhos impossíveis de adolescentes pobres, mas sua mente vagava para a mansão em Morumbi, para aqueles olhos escuros que pareciam desvendar segredos que ela nem sabia ter. Na sexta-feira, o cartão de Min-jun ainda no bolso da saia, ela recebeu uma mensagem curta. Amanhã, 20, não falte. Ji-hun sente sua falta. Era uma mentira descarada. O garoto a odiava, mas o tom imperioso a fez ceder. Só para esclarecer as coisas, disse a si mesma no espelho rachado, passando um vestido simples de algodão azul que comprara em uma feira de usados. Nada de salto alto. Ela não era uma daquelas mulheres que frequentavam o mundo dele. O carro veio buscá-la pontualmente. O mesmo veículo silencioso que a levou pela Marginal Pinheiros ao anoitecer. As luzes da cidade refletindo no rio como estrelas caídas. A mansão brilhava sob as luzes dos postes, música baixa ecoando de algum salão interno. Uma festa? Lara desceu, o ar fresco da noite carregado de jasmim e fumaça de churrasco distante. Os seguranças a revistaram de novo, mais rigorosos dessa vez. Um deles confiscando seu celular por segurança. O Sr. Kang está no jardim, disse o outro, guiando-a por um caminho de pedras até o fundo da propriedade. O jardim era um oásis, piscina iluminada por lâmpadas subaquáticas, mesas com petiscos coreanos, quinti picante, bolinhos de arroz fritos, e um grupo pequeno de convidados em trajes elegantes, conversando em voz baixa. Coreanos em sua maioria, com sotaques misturados ao português.
risadas contidas que não chegavam aos olhos. Min-jun estava de pé perto da borda da piscina, uma taça de soju na mão, o smoking preto abraçando seu corpo atlético como uma segunda pele. Sem o filho por perto, ele parecia mais relaxado, mas a cicatriz na mandíbula se destacava à luz azulada, um lembrete de batalhas passadas. Seus olhos a encontraram imediatamente, e um sorriso lento curvou seus lábios. Predatório, mas com um brilho de genuíno prazer. "Você veio", disse ele, aproximando-se com passos fluidos, o perfume amadeirado dele se misturando ao cloro da piscina. "Eu disse que viria", respondeu Lara, a voz saindo mais baixa do que pretendia, o coração batendo no ritmo da música distante. Ele gesticulou para uma mesa afastada, longe dos convidados, e serviu soju em 2 taças pequenas. Para relaxar. É tradição coreana. Ajuda a soltar a língua. Ela pegou a taça, o líquido claro queimando na garganta como fogo líquido, aquecendo seu estômago vazio. "Onde está Ji-hun? Você disse que ele sentia minha falta." Min-jun riu, um som grave e rouco que vibrou no ar entre eles, inclinando-se contra a mesa de madeira, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. "Ele está seguro, longe das encrencas daqui, mas você o afetou, me afetou." As palavras saíram baixas, íntimas, e Lara piscou, o álcool soltando sua língua também. "Afetou? Eu só fiz meu trabalho. Expulsei um aluno malcriado." Ele se aproximou mais, o joelho roçando o dela sob a mesa. Um toque casual que enviou faíscas pela perna dela. Malcriado como o pai, talvez. Eu era pior na idade dele. Cheguei ao Brasil com nada. Construí tudo isso lutando nas ruas de liberdade. Perdi amigos, quebrei regras. Mas você me lembra que nem tudo é poder. Havia uma rachadura ali na voz dele. Vulnerabilidade, como se confessasse um segredo guardado por anos. Lara inclinou a cabeça, o soju tornando suas bochechas quentes. "Então, por que as ameaças? Aquele telefonema. Alguém me avisou para não me intrometer na família Kang." Min-jun franziu a testa, os olhos escurecendo como a noite ao redor. "Telefonema? Sujin, provavelmente. Ela é ciumenta, protetora dos negócios, mas eu cuido disso." Ele estendeu a mão, traçando o dorso da dela com o polegar. Um gesto lento e deliberado que fez o pulso dela acelerar. O toque como eletricidade estalando na pele. "Você não tem ideia do quanto é perigoso se aproximar de mim, Lara. Mas eu não consigo parar de pensar em você, na sua coragem, no jeito como cora agora." Ela riu nervosa. Um som leve que quebrou a tensão por um segundo, mas o humor saiu trêmulo. "Eu? Corando? É o soju, Sr. Kang, ou o medo de cair na piscina." Ele sorriu, aproximando o rosto, o hálito morno de soju misturando-se ao dela, os lábios a centímetros dos dela. O mundo encolheu. O som abafado das conversas, o reflexo da lua na água, o batimento acelerado de seu coração ecoando no dela. "Chame-me Min-jun", murmurou ele, a voz rouca, os dedos subindo para o braço dela, traçando a curva do cotovelo sob a manga do vestido. Lara prendeu a respiração, o corpo traindo-a com um arrepio de desejo, inclinando-se involuntariamente. Seus lábios se roçaram. Quase um beijo, uma promessa suspensa no ar úmido da noite. Mas o momento se estilhaçou com um grito distante. Gritos, na verdade, vindos da casa principal. Os convidados se agitaram, e Min-jun se endireitou, a mão ainda na dela, mas os olhos alertas como os de um predador. "Fique aqui", ordenou ele, mas Lara se levantou, o instinto de professora, proteger, entender, sobrepujando o medo. Eles correram para dentro, o salão agora um caos controlado. 2 homens caídos no chão, sangue manchando o tapete persa, e Dae-sung, o tio de Ji-hun, apontando uma arma para um intruso asiático amarrado a uma cadeira. "Eles vieram do clã rival de Incheon", rosnou Dae-sung em coreano, traduzido por um segurança. "Queriam informações sobre o carregamento de amanhã." Min-jun soltou a mão de Lara, assumindo o controle com uma frieza que a gelou. "Levem-no para o porão, eu cuido disso." Seus olhos voltaram para ela, suavizando por um instante,
Você viu demais. Isso é o meu mundo. Mas antes que ela pudesse responder, Sujin surgiu da multidão, o vestido vermelho agora salpicado, os olhos flamejantes fixos em Lara. Você trouxe isso para cá. Sua intromissão vai destruir tudo. A acusação pairou no ar, e Min-jun se posicionou entre elas, mas o intruso riu tossindo sangue. Diga à professora que o filho dele não está seguro. O clã sabe onde ele está. O pavor explodiu no peito de Lara, e Min-jun empalideceu, a máscara de ferro rachando de vez. O salão da mansão pulsava com uma tensão elétrica, o ar carregado do cheiro metálico de sangue e do suor de corpos agitados. Lara ficou paralisada, os olhos fixos no intruso amarrado à cadeira, seu riso rouco ecoando como um presságio sombrio. Min-jun, ao lado dela, parecia uma estátua de gelo rachando. Os punhos cerrados, a mandíbula travada, os olhos escuros flamejando com uma fúria que ela nunca imaginara possível. Sujin, com o vestido vermelho agora manchado de vermelho vivo, avançou como uma pantera, os saltos clicando no piso de mármore. Você ouviu isso, Min-jun? Seu precioso filho está em risco por causa dessa... intrusa! Cuspiu ela, apontando um dedo acusador para Lara, as unhas vermelhas como garras. Min-jun ergueu a mão, silenciando-a com um gesto afiado. Basta, Sujin. Isso não é hora para ciúmes mesquinhos. Sua voz era baixa, controlada, mas Lara sentiu o tremor por baixo, como o ronco distante de um trovão. Ele se virou para ela, os olhos suavizando por um instante, mas carregados de uma urgência que a fez recuar um passo. Lara, saia daqui, agora. Meu motorista vai levá-la para casa. O tom era uma ordem, mas havia uma súplica velada, como se ele soubesse que o mundo dele estava prestes a engoli-la. Ela balançou a cabeça, o coração martelando contra as costelas, o vestido azul colando a pele úmida de suor. Não sem saber se Ji-hun está bem. Eu sou a professora dele, Min-jun. Não posso simplesmente virar as costas. As palavras saíram firmes, surpreendendo-a. Anos de lidar com alunos em crise a haviam moldado para isso, para não fugir do caos. Mas ali, no epicentro de uma guerra mafiosa, o medo se misturava a algo mais perigoso, uma lealdade teimosa ao garoto rebelde, e pior, ao pai que a atraía como um ímã proibido. Os convidados murmuravam em coreano, olhares furtivos para ela, a estrangeira no ninho de cobras. Sujin riu, um som amargo e cortante. Que nobre professora! Mas você não entende. Isso é família. Sangue coreano. Você é só uma distração passageira que vai nos custar caro. Ela se aproximou de Min-jun, deslizando uma mão possessiva pelo braço dele, os dedos traçando a cicatriz na mandíbula como se marcasse território. Lara sentiu uma pontada aguda no peito. Ciúme? Ridículo, ela pensou, mas o calor no rosto traía a verdade. Min-jun se desvencilhou, o movimento sutil, mas decisivo, e pegou o braço de Lara, os dedos firmes, mas gentis, guiando-a para uma porta lateral. Venha comigo, longe dos olhos deles. Eles saíram para um corredor estreito, iluminado por lâmpadas baixas, que projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de madeira escura. O som da festa abafou-se, substituído pelo eco de seus passos e pela respiração pesada dele. Min-jun a encostou contra a parede, o corpo alto bloqueando o caminho, o perfume amadeirado misturando-se ao cheiro de pólvora distante. Você não devia ter visto isso, murmurou ele, a voz rouca, os olhos percorrendo o rosto dela com uma intensidade que a deixou sem ar. Seus dedos, ainda no braço dela, subiram devagar, traçando a linha do ombro, um toque que enviou arrepios pela espinha de Lara, aquecendo a pele apesar do ar-condicionado gelado. Meu mundo é veneno. Ji-hun está em um internato em Campinas, supostamente seguro, mas se o clã rival souber... Eu o mandei para longe por causa de gente como eles, e agora, por minha causa, você está no meio. Lara ergueu o queixo, os lábios entreabertos, sentindo o calor do peito dele a centímetros do seu. Então me diga a verdade, Min-jun. O que você faz de verdade? Não negócios. Eu mereço saber depois de tudo isso. O soju ainda queimava em suas veias, dando coragem a palavras que ela engoliria em outra hora.
Ele hesitou, o polegar roçando o queixo dela. Um gesto íntimo que fez o pulso dela disparar, o corpo inclinando-se involuntariamente para o dele. O ar entre eles crepitava, carregado de desejo não dito. O roçar de respirações, o calor úmido da noite infiltrando-se pela janela entreaberta, o som distante de sirenes da cidade ecoando como um lembrete cruel. Eu comando a família Kang aqui em São Paulo, confessou ele finalmente, a voz baixa como um segredo sussurrado. Importação de eletrônicos, sim, mas também proteção. Apostas nos clubes de liberdade, rotas que evitam os federais. Cheguei do nada, construí isso para proteger os meus. Ji-hun é tudo que me resta da minha esposa, morta há anos em um acidente que não foi acidente. Seus olhos se escureceram com dor antiga, mas o toque no rosto dela era terno, vulnerável, como se ela fosse a única âncora em uma tempestade. Lara sentiu lágrimas pinicarem os olhos, o conflito rasgando-a por dentro, fugir para a segurança de sua vida pobre e previsível, ou mergulhar nesse abismo por ele, por um amor que mal começara, mas já consumia. Eu não posso te proteger, Lara. Soo-jin tem razão em parte. Minha lealdade é à família, às regras que nos mantêm vivos, mas você me faz questionar tudo. Ela riu baixinho, um som trêmulo e irônico para aliviar a pressão no peito. Questionar? Como um mafioso questiona regras. Eu sou só uma professora que mal paga as contas, Min-jun. Não encaixo no seu mundo de luxo e balas. Mas enquanto dizia, sua mão subiu, tocando o colar de jade no peito dele, sentindo o batimento acelerado sob a camisa, o tecido macio contra os dedos. Ele capturou a mão dela, puxando-a para mais perto, os lábios roçando a testa dela em um beijo fantasma, o hálito morno enviando ondas de calor pelo corpo dela. Talvez eu não queira que você encaixe. Talvez eu queira mudar por você. A confissão pairou, sensual e perigosa, os corpos colados agora, o desejo pulsando como um coração exposto. Mas o momento se quebrou com passos apressados. Dae-sung rompeu no corredor, o rosto suado e marcado por um corte fresco. Hyung, o clã confirmou. Eles sabem do internato. Estão a caminho para pegar Ji-hun como refém. Precisamos agir agora, ou perdemos tudo. Min-jun se afastou de Lara abruptamente, o rosto endurecendo como mármore, mas seus olhos demoraram nela, cheios de um adeus não dito. Fique aqui, eu volto. Ele se foi, deixando-a sozinha no corredor escuro, o coração em frangalhos. Mas enquanto o eco de vozes urgentes enchia o ar, Lara ouviu um clique sutil atrás dela, a porta se abrindo e uma sombra se aproximando. Soo-jin com um sorriso venenoso. Ele não vai voltar por você, querida. Eu cuido da família agora. E antes que Lara pudesse reagir, uma agulha fria pressionou seu pescoço, o mundo escurecendo em um vórtice de traição e medo. Lara acordou com um zumbido na cabeça, o mundo girando como um carrossel quebrado. O ar era úmido e salgado, cheirando a mar e ferrugem, longe do perfume de jasmim da mansão. Seus pulsos doíam, amarrados atrás das costas com uma corda áspera que mordia a pele, e ela estava sentada em uma cadeira dura, em um quarto escuro que parecia um porão improvisado. Luzes fracas de neon piscavam no teto baixo, projetando sombras alongadas nas paredes de concreto rachado. O som das ondas batendo contra um pier ecoava ao fundo, misturado ao ronco distante de motores de barcos. Onde diabos estava? Não em Morumbi, isso era certo. Talvez no Porto de Santos ou algum esconderijo nos arredores de São Paulo, onde os negócios sujos da máfia coreana se entrelaçavam com o submundo local. Soo-jin surgiu das sombras, os cabelos pretos caindo como uma cortina sobre o rosto maquiado, os lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos frios. Ela vestia agora um casaco simples, o vermelho do vestido trocado por algo prático, como se estivesse pronta para uma fuga. Acordou, professora? Dormiu bem. O sedativo é forte, mas passa rápido. Sua voz era melosa, com um sotaque coreano afiado como uma lâmina, e ela se agachou na frente de Lara, os saltos ecoando no chão úmido. O cheiro de seu perfume caro, algo floral e caro, invadiu o espaço, contrastando com o mofo e o sal do ar. Lara piscou, lutando contra a névoa na mente,
o coração acelerando como um tambor de samba fora de ritmo. O quê? O que você fez? Me solte. As palavras saíram roucas, a garganta seca como papel de seda. Ela se debateu, mas a corda só apertou mais, enviando uma pontada de dor pelos braços. Sujin riu baixinho, um som que ecoou como vidro quebrando. Solte. Ah, querida, você é o motivo de tudo isso. Min-jun está obcecado por você. Uma professorazinha pobre de Vila Madalena. Ele esquece as regras, o clã, Ji-hun, por causa de um flerte bobo na piscina. Ela se levantou, caminhando devagar ao redor da cadeira, os dedos roçando o ombro de Lara de leve, um toque que era ameaça disfarçada de carinho. Ele me contou tudo, continuou Sujin, parando atrás dela, a respiração morna na nuca de Lara, enviando um arrepio involuntário pela espinha. Sobre como você o desafia. Como Cora quando ele te toca. Patético. Eu construí isso com ele. Os clubes em liberdade, as rotas de contrabando disfarçadas de importação de soju e eletrônicos. Eu era a esposa perfeita, até você aparecer com sua coragem de escola pública. Havia veneno na voz, mas também uma rachadura, ciúme cru, misturado a uma dor que Lara reconhecia, como as brigas de casais nos prédios vizinhos. Soo-jin era mais que uma rival. Era a guardiã de um império que Min-jun erguera das cinzas de sua vida na Coreia, fugindo de dívidas e vinganças antigas. Lara engoliu em seco, o pulso latejando, mas uma faísca de humor negro surgiu em sua mente exausta. Ciumenta, ele nem me beijou ainda. Você está surtando por um quase beijo? As palavras saíram mais ousadas do que pretendia, um eco da professora que enfrentava alunos rebeldes. Sujin parou, os olhos estreitando-se no reflexo de uma poça d'água no chão. Quase. Ele me contou como sonha com você, como questiona tudo por uma mulher que mal sabe o que é luxo. Mas o clã não perdoa fraquezas. Eu avisei o rival, anonimamente. Ji-hun é o preço. E você? Você é a isca perfeita para distraí-lo. O pavor gelou o estômago de Lara. Imagens de Ji-hun, o garoto teimoso com olhos vulneráveis, piscando em sua mente. Você traiu ele, sua própria família. Sujin se inclinou, o rosto perto demais, o hálito de hortelã misturando-se ao cheiro de sal. Família? Eu sou a família. Min-jun veio para cá com nada depois da morte da esposa. Um acidente que eu ajudei a encobrir, porque ele era fraco demais para lidar. Ele me prometeu tudo, mas agora... Você. Seus dedos apertaram o queixo de Lara, forçando-a a olhar para cima, os olhos flamejando com uma mistura de ódio e desejo não resolvido. O toque era áspero, mas Lara sentiu o tremor na mão dela. Insegurança, talvez, de uma mulher que lutara ao lado dele por anos, só para ser eclipsada por uma intrusa. De repente, o som de passos pesados ecoou do corredor escuro. Sujin se endireitou, pegando uma arma pequena da cintura. Uma pistola reluzente, fria sob as luzes neon. Fique quieta. Se ele vier por você, vai ser o fim. Mas Lara viu a hesitação nos olhos dela, uma rachadura na armadura. Seu próprio coração batia descompassado, não só de medo, mas de uma certeza ardente. Min-jun viria. O toque dele no jardim, a confissão no corredor, era real. Um desejo que transcendia o perigo, como o calor de um abraço em uma noite chuvosa de São Paulo. Ela precisava sobreviver, por Ji-hun, por si mesma e por ele. A porta rangeu, e uma figura alta surgiu na penumbra, o contorno familiar fazendo o pulso de Lara disparar. Min-jun, o rosto marcado por uma ferida fresca na testa, os olhos escuros varrendo o quarto como um caçador. Atrás dele, Dae-sung e 2 seguranças, armas em punho. Sujin! Rosnou ele, a voz baixa e letal, carregada de traição. O que você fez? Ela ergueu a arma trêmula, mas o ar crepitava com tensão, o cheiro de pólvora iminente, o som das ondas como um relógio contando os segundos. Lara prendeu a respiração, os olhos fixos nele, sentindo o puxão invisível entre eles, mesmo amarrada e vulnerável. Ele a salvaria, mas a que custo? E Ji-hun? O garoto estava a salvo, ou isso era só o começo de uma guerra maior? Min-jun avançou um passo,
os músculos tensos sob a camisa rasgada, o perfume amadeirado dele cortando o fedor do porão como uma promessa de resgate. Solte-a, agora, ou eu acabo com isso de uma vez. Sujin hesitou, o dedo no gatilho, e Lara viu o conflito nos olhos dela. Amor torcido, lealdade quebrada. Mas antes que alguém se movesse, um barulho novo ecoou do lado de fora. Sirenes distantes, aproximando-se rápido, o uivo da polícia misturando-se ao mar agitado. Eles vêm por todos nós, sussurrou Sujin, o pânico rachando sua voz. Min-jun praguejou em coreano, os olhos encontrando os de Lara por um segundo eterno, cheios de urgência, de um amor não dito que os unia no caos. Ele precisava escolher, salvá-la e arriscar tudo ou sacrificar para proteger o império. O tempo se esgotava e o coração de Lara batia no ritmo de uma decisão que mudaria tudo. As sirenes uivavam cada vez mais perto, cortando a noite como lâminas afiadas, o som ecoando pelas paredes úmidas do porão e misturando-se ao rugido das ondas contra o pier. Lara piscou contra a luz neon piscante, o coração martelando no peito como um tambor enlouquecido, enquanto via Min-jun congelar por um instante, os olhos escuros fixos em Sujin. A traidora ainda segurava a pistola com o braço trêmulo, o metal reluzindo como uma promessa quebrada, mas o pânico em seu rosto era palpável. Uma mulher que construíra um império de mentiras, agora vendo tudo desmoronar. Min-jun, ouça, implorou Sujin, a voz rachando pela primeira vez, o sotaque coreano mais pronunciado no desespero. Eu fiz isso por nós. O clã rival estava fraco, mas você se distraiu com ela. Eu avisei o informante dele sobre o internato de Ji-hun para forçá-lo a reagir, a se lembrar de quem somos. Não por ódio, mas por amor. Você me prometeu o mundo quando chegamos aqui, fugindo da Coreia com as mãos sujas de sangue. Eu encobri a morte da sua esposa porque você era fraco, mas agora, por uma professora? Min-jun riu, um som baixo e amargo que ecoou no porão como um tiro abafado, os punhos cerrados ao lado do corpo. Amor? Você destruiu tudo que eu construí para proteger Ji-hun. Ele é o único pedaço dela que me resta, Sujin. E Lara? Ela me mostrou que há mais do que regras e balas. Seus olhos se voltaram para Lara, suavizando por um segundo, cheios de uma intensidade que a fez esquecer as cordas cortando seus pulsos. O ar entre eles crepitava, carregado de sal e tensão, o calor do corpo dele contrastando com o frio úmido do concreto. Dae-sung e os seguranças se posicionaram atrás, armas prontas, mas Min-jun ergueu a mão, parando-os. Solte-a, ou eu mesmo acabo com isso. Sujin hesitou, os lábios tremendo, e Lara viu a rachadura final. Não raiva, mas uma dor crua, como se ela soubesse que perdera o homem que amava para uma rival improvável. Você vai nos destruir. A polícia está vindo por causa do tiroteio na mansão. Os rivais vão pegar Ji-hun se não agirmos. Mas enquanto falava, sua mão baixou devagar, a pistola caindo no chão com um clangor metálico que ecoou como rendição. Dae-sung avançou rápido, algemando-a com um grunhido, enquanto Min-jun corria para Lara, os joelhos batendo no concreto ao se ajoelhar na frente dela. Seus dedos quentes e firmes apesar do caos desfizeram os nós com urgência, roçando a pele irritada de seus pulsos e enviando arrepios inesperados pelo braço dela. Você está bem? Murmurou ele, a voz rouca, o rosto perto demais, o hálito morno de soju residual, misturando-se ao cheiro de pólvora e mar. Lara assentiu, as lágrimas pinicando os olhos, mas uma risada trêmula escapou de seus lábios. Humor negro no meio do inferno. Bem, eu fui sequestrada por sua noiva ciumenta, em um porão fedorento. Mas sim, o soju me preparou para isso. Ele sorriu, um canto da boca subindo apesar da ferida na testa, e puxou-a para cima, os braços envolvendo sua cintura em um abraço que a colou ao peito dele. O tecido da camisa úmido de suor contra sua bochecha. O mundo encolheu para aquele momento. O batimento acelerado do coração dele ecoando no dela. O calor de seu corpo como um escudo contra o frio. O perfume amadeirado dele a ancorando no vórtice. Eu vim por você, confessou ele baixinho,
os lábios roçando a orelha dela, um toque que acendeu faíscas no ventre de Lara, desejo misturado ao alívio. Ji-hoon está seguro. Mandei uma equipe para o internato antes de vir. Os rivais não vão tocá-lo, mas eu. Eu não posso mais fazer isso. O império, as regras, tudo para proteger o que amo. E agora eu te amo, Lara. Desde o primeiro confronto na rua, quando você ergueu o queixo para mim, como se eu fosse só um pai chateado. Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele, as mãos subindo para o rosto marcado, traçando a cicatriz na mandíbula com o polegar. Um gesto terno, vulnerável, que fez o peito dele subir e descer rápido. Você é louco, Min-jun. Eu sou só uma professora pobre, com um quartinho mofado e alunos rebeldes. Seu mundo me assusta. Mas enquanto dizia, inclinou-se, os lábios encontrando os dele em um beijo urgente, faminto, não quase, como no jardim, mas real, profundo, o gosto de sal e desejo se misturando, as mãos dele na nuca dela, puxando-a mais perto, o corpo colado como se nunca mais fossem se soltar. O beijo era fogo e alívio, respirações entrecortadas, o som das sirenes agora um fundo distante para o pulsar de seus corações. Dae-sung interrompeu com um pigarro urgente. Hyung, polícia há 2 minutos. Precisamos sair pelo barco. Min-jun assentiu, mas não soltou Lara, entrelaçando os dedos nos dela, enquanto corriam para a saída lateral, o ar noturno os envolvendo com brisa salgada. Sujin foi arrastada para um furgão escondido, seus olhos fixos em Min-jun com uma mistura de ódio e arrependimento. O twist final, uma revelação sussurrada enquanto passavam. Eu engravidei do seu filho anos atrás, mas perdi por causa das ruas. Foi por isso que eu traí, para nos salvar. Min-jun parou, o rosto empalidecendo, mas balançou a cabeça. Demasiado tarde, Sujin. Escolha um novo começo, longe daqui. Eles embarcaram no barco veloz, o motor rugindo contra as ondas. São Paulo se afastando como um sonho febril. Luzes da cidade piscando no horizonte. O Porto de Santos engolido pela escuridão. Min-jun sentou ao lado de Lara na proa, o vento bagunçando seus cabelos, o braço ao redor dos ombros dela protetor. Eu vou dissolver a família Kang, vender os negócios legais, deixar o resto para Dae-sung. Ji-hoon volta para as escolas, com você como professora, se quiser. E eu começo do zero. Por nós. Lara riu, encostando a cabeça no ombro dele, o calor do corpo dele a aquecendo contra o vento frio. Do zero? Com uma mansão em Morumbi? Você é um mafioso romântico, Min-jun Kang. Ele a beijou de novo, devagar agora, sob as estrelas, o barco cortando as águas como um novo capítulo. Não mais mafioso, só seu. E enquanto o sol nascia no horizonte, tingindo o céu de laranja, Lara soube que o perigo havia passado, não sem cicatrizes, mas com um amor que valera cada risco, cada toque roubado, cada quase beijo transformado em eternidade. Ji-hoon os esperava em um lugar seguro, e pela primeira vez o futuro parecia simples. Aulas, risadas e noites em que o desejo dançava sem sombras.